Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 03 de setembro de 2023. Filmes e séries que previram o futuro. No mundo da ficção, tudo é possível. No entanto, existem alguns filmes e séries de TV que foram além e conseguiram prever o futuro. A história do submarino desaparecido tem dominado as manchetes em todo o mundo desde que a notícia do desastre foi divulgada pela primeira vez em 18 de junho de 2023. O submersível fazia parte de uma experiência turística cara operada pela OceanGate Expeditions. A viagem de 8 dias incluía uma exploração das ruínas do famoso naufrágio do Titanic. A embarcação deixou o navio de apoio na manhã de domingo para iniciar a descida de 2 horas até os destroços, mas eles perderam contato após 1 hora e 45 minutos. Não está clara a localização na ocasião e por que perderam contato. As operações de busca começaram no mesmo dia com a extrema pressão de tempo, já que os 5 passageiros do submarino tinham poucos dias de oxigênio. As pessoas a bordo incluem o CEO e fundador da OceanGate, Stockton Russ, o empresário britânico Amis Harding, o mergulhador francês Paul Henri Nargeolet e o bilionário paquistanês Azad Dawood e seu filho. A missão de resgate ainda não encontrou nenhum vestígio do submarino. Enquanto o mundo espera por notícias e reza pelo retorno seguro do submarino desaparecido, os fãs de Os Simpsons não puderam deixar de notar que a tragédia é uma reminiscência de um episódio de 2006. O episódio mostra Homer se encontrando com seu antigo pai perdido, Mason Fairbanks, que salva tesouros perdidos do fundo do oceano para viver. Ele leva Homer consigo em uma expedição e os dois descem em pequenos submarinos, encontrando os destroços de um velho navio. No entanto, as coisas dão errado quando Homer perde Mason de vista e, em seguida, encontra seu próprio submarino preso quando seu suprimento de oxigênio atinge um nível crítico. Felizmente, Homer acorda no hospital cercado por sua família. O episódio foi escrito por Mike Reiss, que na verdade tinha feito uma viagem no submersível OceanGate desaparecido. Esta certamente não é a primeira vez que um grande acontecimento da vida real tem semelhanças assustadoras com um episódio da clássica animação. Na Revista Espírita de maio de 1864, Allan Kardec explica o fato ao abordar a teoria da presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se as previsões dos acontecimentos que são consequência do estado presente, mas não dos que nenhuma relação tem com eles, e, ainda menos, dos que são atribuídos ao acaso. Diz-se que as coisas futuras não existem, que ainda estão no nada, então como saber se acontecerão? Contudo, são muito numerosos os exemplos de predições realizadas, de onde concluir-se que aí se passa um fenômeno cuja chave não se tem, pois não há efeito sem causa. Essa causa, que tentaremos achar, ainda é o Espiritismo, ele próprio também chave de tantos mistérios, que nula fornecerá e que, além disso, mostrar-nos-á que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Como comparação, tomemos um exemplo nas coisas usuais, e que auxiliará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, pouco será o espaço de 1 légua, e facilmente poderá ele abarcar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, do começo ao fim da estrada. O viajante que por primeira vez percorre essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim. Isto é simples previsão da consequência de sua marcha. Mas os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os riachos a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde pode cair, os ladrões postados para o assalto, as hospedarias onde poderá descansar, tudo isto independe de sua pessoa.
Para ele, o futuro é desconhecido, porque sua vista não vai além do pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, média pelo tempo consumido em percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e apaga-se a duração. Para o homem que está na montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo isto é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante que lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Ele predirá o futuro. Para o viajante, isto é o futuro. Para o homem da montanha é o presente. Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e, por pensamento, entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em escala muito maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e tempo não existem para eles. Entretanto, a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores, eles são como um homem munido de poderoso telescópio, ao lado de outros que observam a olho nu. Nestes últimos a vista é circunscrita, não só porque dificilmente podem afastar-se do globo a que estão ligados, mas porque a grosseria de seu perispírito vela as coisas afastadas, como faz a névoa em relação aos olhos do corpo. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e até de muitos milhares de anos, pois o que é um século em comparação com a eternidade? Diante dele os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período são o futuro para o homem da terra, para ele são o presente. Poderia ele, pois, vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque ele vê essa coisa, assim como o homem da montanha vê o que espera o viajor na estrada. Se ele não diz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que deve realizar para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam lhe são desconhecidos a título de provação. Esta foi a crônica do amanhecer de 03 de setembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.